graça e a paz, irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Tem alguém brigando aqui? Tá tudo bem em casa? Tá em paz lá? Então vocês não precisam estar aqui hoje não. Quem precisa de Jesus no casamento? Eu preciso muito. Eu preciso do Senhor Jesus em todas as áreas da minha vida, principalmente no casamento. E nós estamos num período de jejum onde nós estamos falando de raízes. Raiz pode ser entendida também como fundamento. E o fundamento que nós precisamos na nossa vida, família, casa, casamento, é o Senhor Jesus. É a pessoa do Senhor Jesus. E se você não tem essa base, se você não tem o Senhor Jesus na construção da sua casa vai ruir, ela vai cair. Por quê? Vai vir a tempestade. A Bíblia fala que ela vai vir a tempestade. Não que ela não vai vir, ela vai vir. A Bíblia fala do dia mau. Interessante que a Bíblia fala do dia mau, no singular, e dias felizes, no plural. Sabe, o dia mau vem para todos, irmãos. Nós vivemos num mundo caído, mas no dia mau, você tem que lembrar que a sua vida está na rocha que é Cristo. Sua casa está na rocha que é Cristo. Sabe, eu quero falar um pouco então nessa noite para os casados e para os futuros casados, que tem alguns noivos aqui. Quantos são noivos aqui? Levanta a mão. Você que está noivo, levante a sua mão. No final nós vamos orar por eles. Amém? Mas também vamos orar por vocês. O alvo aqui nessa noite é que todos recebam oração, sejam ungidos, né, como casal. Amém? Então os pastores no final vão estar comigo aqui, orando e abençoando a sua vida. Amém? Quantos têm um coração aberto para receber do Senhor? Não vou me delongar, mas eu quero que você receba do Senhor aquilo que Ele tem para nós aqui hoje. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Espírito do Senhor flua no nosso meio, flua nos nossos corações, nas nossas casas, nos nossos casamentos. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para ministrar, para reparar, para restaurar, para reconciliar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar o nosso coração, que é de carne, não de pedra. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir nas nossas famílias. Espírito Santo, que o Senhor faça a tua vontade nesse lugar hoje, em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, pessoalmente eu não acredito em seminários para casais, onde a pregação são apenas princípios. Eu acredito sim, quando você coloca o fundamento que é Cristo, os princípios podem cooperar na edificação da sua casa. Você tem que aprender então, em qualquer ministração, em qualquer pregação, seja ela qual for o tema, ver o Senhor Jesus, ver o Senhor Jesus, porque isso é que transforma você, isso é que muda você, sabe, somente Cristo pode nos transformar. A palavra diz que o nome do Senhor é Salvador, Yeshua é o Salvador, e muitas vezes a gente pensa que o Senhor Jesus ele é apenas Salvador do quê? Do inferno. Mas a verdade é que Jesus é o Salvador, essa é a especialidade dele. Ele é o rei da salvação. Pelé é o rei do futebol por quê? Alguém duvida disso? Alguém aqui acredita que é Maradona? Aleluia, glória a Deus, estou no lugar certo. Eles são brasileiros, né? O Pelé então, ele é o rei do futebol porque ele é o especialista nesta área. Jesus, ele é o Salvador, mas como Salvador, ele é rei dos reis. Rei dos reis por quê? Porque ele é o especialista em salvar. Salvar o quê? Salvar o seu casamento, salvar a sua vida, te resgatar dessa condição, te resgatar dessa situação que você está vivendo, talvez em casa, dessa dificuldade que você não consegue, não vê saída. Jesus então, ele é o Salvador. Sabe, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida então é ir para o Salvador, falar: Senhor, me salva. Porque muitas vezes o que nós queremos fazer? Eu vou dar um jeito nesse negócio aqui agora, eu vou resolver do meu jeito, não quero saber, eu já perdi a paciência, eu não quero mais desse jeito na minha casa, eu vou resolver. Não faça isso. Dependa do Salvador.
Porque o Salvador é que vai te dar direção. O Salvador é que vai te dar sabedoria, mulher, para edificar a casa. O Salvador, marido, é que vai te dar a palavra certa na hora certa. É o Salvador que vai resgatar a sua esposa, que muitas vezes talvez está caída e ofendida com você. É o Salvador que vai resgatar você dessa condição, talvez de ofensa que você está vivendo. Sabe? É o Salvador. Nosso Salvador, Senhor Jesus, essa é a especialidade dele. Ele não vem apenas para te salvar do inferno. Ele não vem apenas para te salvar da ira de Deus, do juízo. Não, não. Ele vem para te salvar em todas as áreas da sua vida. Sabe, você tem que aprender então a experimentar do Salvador. E é interessante que a Bíblia fala, lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 12, é um verso clássico para casamento, que diz o seguinte: se alguém quiser prevalecer contra um, e dois lhes resistirão, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele se esforça para quebrar a unidade dentro da sua casa. Vou falar de novo para você lembrar. Satanás se esforça para quebrar a unidade dentro da sua casa. Porque quando ele quebra a unidade, ele resiste um. E prevalece. Mas, se na sua casa há unidade, 2 prevalecem contra Satanás. Mas tem um terceiro fator aqui. A Bíblia diz do cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. A única pessoa autorizada a ser a terceira pessoa do seu casamento se chama Yeshua, Salvador, Jesus. Ele é o único autorizado. Ele é aquele que faz parte da sua aliança. No dia que você foi casar, ele foi testemunha. Ele não só foi a testemunha, ele foi a aliança celebrada. Sabe, o Senhor Jesus então é a terceira pessoa do seu casamento. E eu preciso te dizer, não há condição que ele não possa te salvar. Não há cenário que ele não possa transformar. Não há coração que ele não possa mudar. O Senhor Jesus então é o resgatador, é o transformador, é o salvador do nosso casamento. E por que casamentos muitas vezes desmoronam? Porque muitas vezes quer dar o espaço para a terceira pessoa errada. Casamentos desmoronam, por quê? Porque muitas vezes eles quebram a unidade. Casamentos desmoronam, ruem. No dia que vem a tempestade, o dia mau, por quê? Porque não tem dentro de casa a terceira pessoa, que é o Senhor Jesus. Sabe, a base que sustenta a minha casa, a sua casa, a raiz é Cristo. Se a raiz é Cristo, não é você que vai gerar a vida é gerada pela raiz. Você é apenas o canal para a transmissão da vida. Sabe, se a raiz é Cristo, marido, não é você que é o provedor. O provedor é Ele, na sua vida. Você é o canal de provisão, mas quem gera a provisão é Ele. Se a raiz é Cristo, não é a sua sabedoria, mulher, que vai edificar a casa, não. É a sabedoria que flui através de você, sabedoria dele que flui através de você, que vai edificar a casa. Sabe, o nosso alvo nesse jejum, e nós temos orado muito por isso, é de ver famílias edificadas, blindadas, famílias cheias do Espírito, famílias alegres, casamentos felizes, plenos do Senhor. Esse é o nosso alvo, né? Todas as manhãs praticamente nós oramos aqui, juntos, os pastores, alguns irmãos que têm tido esse encargo, oramos e jejuamos por vocês. Vocês são alvos da nossa oração. Nós cremos no poder que Deus libera quando oramos. Porque Deus não faz nada na terra, irmãos, se não for através do homem, porque assim Ele escolheu. Ele escolheu os homens para agir na terra. E nós nesses dias, nós temos orado e jejuado por você. Muitos de nós temos chorado por vocês. Chorado para quê? Para que nós vejamos na vida de vocês o fundamento e a raiz, que é Cristo, edificando a sua casa e a sua família. E um dos nossos alvos é que você veja dias felizes na sua casa.
Na verdade, esse é o maior de nossos alvos aqui. E dias felizes, irmãos, não quer dizer que não vai ter lutas, mas vai ser feliz, porque no final a vitória vem de Cristo sobre a sua vida. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 ao 11, é o texto base dessa mensagem. Eu gostaria que você meditasse. 1 Pedro 3, 10. Olha o que diz o texto, pessoal da projeção, 1 Pedro 3, 10. O texto diz o seguinte: pois quem quer, primeira coisa, quem quer, né? A primeira coisa é a sua disposição. De quê? Querer. Você tem que querer. Não tem como receber nada do Senhor se você não quiser. Ah, o dia que Deus quiser, Ele me dá. Não. Ele quer que você queira. Primeiro, você tem que querer. E aqui, o apóstolo Pedro está dizendo o quê? Quem quer ver dias felizes, né? Quem quer amar a vida, desculpa, e ver dias felizes. Amar a vida aqui é uma expressão para se alegrar, ter prazer na sua vida. E ter dias felizes. O que tem que acontecer? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Verso 11. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Sabe, o contexto aqui, do capítulo 3, que nós lemos, o contexto aqui, o território que Pedro está falando, é a respeito do casamento. Se você for ver o versículo 1, Pedro começa dizendo para as esposas. Mais tarde ele fala para os maridos. E aí então ele libera esse princípio espiritual. Então ele está falando, em outras palavras, do seu casamento e do meu casamento, da nossa casa. Eu pergunto, quem aqui quer ver na sua casa dias felizes? Então diga amém, em nome de Jesus. Porque quando você fala amém, amém é o nome de Jesus, e quer dizer o quê? Assim seja, assim aconteça comigo, vai acontecer na minha casa. Sabe, eu quero ver dias felizes, cada dia se multiplicando mais esses dias felizes na minha casa, né? A minha esposa, ela fala que quando ela sonhava a respeito da nossa casa, o sonho dela é gargalhadas dentro de casa. O que quer dizer isso? Alegria, alegria. A visão que ela tinha antes de casar é que na casa dela haveria muita gargalhada, muita alegria, muita alegria. Dias felizes, então, aponta para você ter plenitude de Deus. É interessante, o apóstolo Pedro, ele começa dizendo, primeiro, para as mulheres, depois ele fala com os homens. O apóstolo Paulo, da mesma maneira em Efésios, se eu não me engano, Efésios 5, quando ele vai falar de casamento, ele direciona a palavra primeiro para as mulheres, depois para os homens. Sabe por que isso? Porque a mulher é mais inteligente, ela pega mais rápido. Nem as irmãs falam amém, é brincadeira um negócio desse. Nem as irmãs falam amém. O que tem? Aproveita. Irmãos, eu estou falando isso porque elas precisam abrir o coração para todo mundo receber aqui, amém? Mas olha só, o apóstolo Paulo entendeu isso, o apóstolo Pedro também, quando ele vai falar primeiro, quando ele vai falar com um casal, o primeiro que ele aborda é a mulher. Ele fala, mulheres, os dois falam, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Por quê? Será por quê? Porque a mulher, ela tem uma liderança nata. A mulher, ela expressa liderança. Sabe, na ausência da liderança em casa, ela domina. Na ausência da liderança dentro de casa, ela se posiciona. Mas sabe o que o apóstolo Paulo diz para os homens? Maridos, amai as vossas esposas, em Efésios 5, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E aí a pergunta-chave é, como que Cristo amou a igreja? Se entregando e morrendo por ela. Qual que é a obra mais difícil aqui, da mulher ou do homem? O homem. Mas o apóstolo Paulo, ele fala isso. E Pedro? Pedro, ele deve ter pensado o seguinte, quando ele leu esse texto do apóstolo Paulo. Vamos supor que isso tenha acontecido, irmãos. Pedro, quando ele leu lá, ele falou, é fácil para Paulo, está falando que é para amar a esposa, ele não é casado? Ele nunca foi casado, talvez? Ele não é casado? E se você for ver as recomendações do apóstolo Paulo, melhor que não case. Mas, e Pedro?
Pedro fala o seguinte: amar é fácil, em outras palavras. Eu quero ver é conhecer. Maridos, coabitai, vivei junto com as suas esposas, com conhecimento, com discernimento. Ou seja, entenda a sua mulher. Eita, menino. Essa é difícil. E Pedro era casado. Mas sabe por que tem essas duas recomendações do Espírito Santo na Bíblia? Sabe por quê? Porque no dia que você não compreende a sua mulher, você ama. Vou falar de novo. No dia que você não entende a sua esposa, você ama. Por quê? Você não vai entender tudo. Eu preciso te lembrar, a sua mulher é uma mulher de fases. Quando a Bíblia vai dar uma visão, eu já falei disso antes. Quando a Bíblia vai dar uma visão para José, do pai e da mãe dele se prostrando diante dele, lá quando ele estava no Egito, ele recebeu essa visão. O pai é o sol, a mãe é a lua. Sabe, o sol, ele aponta para o marido, a lua para a esposa. O sol sempre é sol, a lua tem fases. Vocês estão entendendo? A sabedoria de Deus é impressionante. Até nos símbolos, nós percebemos como Deus quer falar conosco e nos ajudar, nos salvar. O sol sempre é sol. Por exemplo, seu marido, por exemplo, ele gosta de chocolate. Ele sempre vai gostar de chocolate. Até morrer vai gostar de chocolate. A mulher está dormindo lá na cama, né, e de repente, ela acorda e fala: amor, aquele domingo à tarde, sabe, depois do culto que você come, e dá aquele cochilo, ela levanta e fala: amor, queria tanto aquele sorvete do Publix. Você podia um cheesecake, você podia comprar para mim. Aí você, marido, fala: não, hoje não, amanhã eu trago. A hora que eu sair do trabalho, eu passo lá e compro para você. Aí ela fica com aquilo assim na cabeça. Amanhã, o marido levanta e fala: eu vou surpreender minha esposa. Eu vou trabalhar e depois do trabalho eu vou chegar aqui com ela com um cheesecake. E aí ele chega com um cheesecake depois de um dia de trabalho exaustivo. Ele está saindo, antes ele está saindo do trabalho, cansado. Ele fala: não, mas eu vou porque eu quero honrá-la, eu quero expressar amor. E expressar amor é dando, né? Eu vou levar. Passa lá, fora da rota, compra o cheesecake, chega em casa: amor, olha o que eu trouxe para você. Não, mas eu queria comer um sorvete hoje. Por quê? Porque a mulher, ela tem o quê? Fases. Fases. A lua tem quantas fases? 4. Porque a sua esposa não é a mesma esposa do final do mês. Você começa com uma esposa e termina com outra no final do mês. Mas é a mesma esposa. Mas depois volta. Depois reseta tudo e começa de novo. Aleluia. Sempre tem um recomeço. Aleluia. Sabe? Irmãos, por quê? Porque muitas vezes você não percebe essas coisas. Porque muitas vezes a esposa que você tem, ela tem essas fases dentro do casamento. Fase até mesmo dentro do mês, como eu disse aqui. Você tem que aprender então a coabitar com a sua esposa com entendimento. Essa é a recomendação do apóstolo Pedro, que era casado. Aprenda então a conhecer a sua esposa. Você vai saber que no final do mês, ou no período da TPM, por exemplo, o problema não é você, são os hormônios com ela, não tem nada a ver com você, não é para o lado da ofensa. É ela que não está suportando ela mesma. Glória a Deus. Então é ela que não está suportando muitas vezes ela mesma, né? Ela não está conseguindo lidar com ela mesma, com aquele tanto de coisa mudando dentro do organismo dela. É luta. Sabe, a lua, ela tem fases, como eu disse. Tem vezes que a sua esposa está cheia, está plena, você está desfrutando dela, você fala: uau, o que aconteceu? Deus mudou minha vida aqui através da minha esposa. Mas chega um momento que depois ela está minguante, só tem um pedacinho dela lá. Você fala: não estou entendendo, ela não me ama, essa mulher ela não me ama, não é possível. O que quer dizer isso? Porque ela tem fases. Coabite com a sua esposa com
sabedoria. Você quer ver dias felizes? Quem quer ver dias felizes aqui, irmãos? Coabite com a sua esposa com sabedoria. Aleluia. Sabe? E aqui eu quero te dar 2 princípios. Já indo para a parte final, que eu não quero me delongar. Eu gosto de me delongar. Mas eu não vou. Preste atenção. O apóstolo Pedro, dentro do contexto do casamento, ele coloca essa frase: quem quer amar a vida, desfrutar. Quantos aqui quer desfrutar da sua esposa? Quantos aqui quer desfrutar do seu marido? Vou perguntar de novo, tá? Parece que está muito fraco. A mulher é tão linda que ela responde até a parte do marido. Diógenes pegou rapidamente aqui e me passou a informação. Obrigado. Hã? Só explosivo. Aleluia. Preste atenção. O que eu estava falando? Quem quer desfrutar da esposa? Amém. Quem quer desfrutar do seu marido? Aleluia. Sabe, o apóstolo Pedro, então, ele começa dizendo isso: quem quer amar a vida, desfrute e ver dias felizes. Aí ele coloca as condições. Primeira condição: refreie a sua língua do mal. Sabe, eu preciso te dizer uma coisa. Existe um princípio bíblico pelo qual Deus criou o homem e criou a mulher. O homem, quando foi ser criado, Deus falou o quê? Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele foi lá e criou Adão. Mas quando ele foi criar a mulher ele tirou de onde? De dentro de Adão. Qual que é o princípio bíblico? Qual que é a sabedoria de Deus para edificar a casa aqui? A mulher que você tem é a mulher que você está tirando de dentro de você, marido. Vou falar de novo. A mulher que você tem é a mulher que você está tirando de dentro de você. E como que você tira a esposa de dentro de você? Como? Como você tira a esposa de dentro de você? Falando. Quando você fala, você está tirando a sua esposa de dentro de você e materializando ela na vida dessa mulher que está ao seu lado. Alguns estão sem a esposa aqui, ou sem o marido. Não fique constrangido, aqui é o seu lugar mesmo. Depois você vai para casa e santifica ela. Mas preste atenção, quando você fala mal, quando dentro de casa você não refreia a sua língua do mal, aquilo que você está vendo na sua esposa, marido, é só um reflexo daquilo que você está tirando de dentro de você. Então aprenda hoje, com sabedoria, a manifestar a esposa que Deus te deu. A esposa que Deus sonhou para você. A esposa pela qual Jesus morreu. E pela qual você muitas vezes vai morrer nessa vida. Eu falo muitas vezes, é porque muitas vezes você vai ter que abrir mão de si mesmo por causa dela. Muitas vezes você vai ter que abrir mão da sua vontade, do seu desejo, daquilo que você acha justo, lícito, bom, em favor dela. Mas, você sabia que o marido edifica a esposa? Existe um princípio na Bíblia, está lá em Efésios, deixa eu ver se é em Efésios mesmo. Vou achar. Efésios capítulo 5, verso 25. Olha esse princípio. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio do quê? Da lavagem. Lavagem de quê? De água da... Como que você santifica a sua esposa, marido? Como que você santifica, lava, transforma a sua esposa? Pela palavra. Sabe, mulher fala fácil, irmãos? Fala ou não fala? Fala. Tem necessidade de falar?
Tem? E homem? Eu, então, tenho uma dificuldade enorme. Ainda bem que eu prego. Acho que as palavras que eu gasto na semana é da pregação. E me esforço lavando pela palavra. Sabe, a maneira então que Cristo santificou a sua noiva, que é a igreja, foi como? Pela lavagem da palavra. A forma de você separar a sua esposa, desfrutar da sua esposa, ver dias felizes na sua casa, marido, é como? Pela palavra. Mas se você não refreia a língua do mal, você vai ter então a tempestade daquela palavra. Você vai ter a noite escura daquela palavra. É aquela história. Você nunca faz o que eu te peço. Você nunca. Você sempre. Já viu as discussões, como que funciona? Nunca e sempre. Nunca e sempre. O tempo inteiro é nunca e sempre. Eu sempre te faço isso. Você sempre vai e faz desse jeito. Tem alguém que faz essas coisas aqui ou não? Carlinhos, eu sei que não. Carlinhos é sempre um anjo aqui no nosso meio. Veja. E aqui eu quero chamar a atenção para algo, irmãos. Nesse período de jejum, foi muito bom que eu pude me aproximar de muitos casais sem estar planejado. E o que eu percebi, aconselhando alguns casais, é que uma palavrinha tem entrado dentro das famílias. Uma palavra chamada divórcio. Nos momentos de discussão, de briga, nos momentos em que as emoções afloram, existe uma palavrinha que tem entrado dentro da família. Que Satanás tem assediado muitos casais. E hoje eu quero me posicionar contra isso. Porque nós somos contra o divórcio nessa igreja. Nós não somos a favor do divórcio. Se você é divorciado, chegou aqui divorciado, nós amamos os divorciados, mas odiamos o divórcio. Entende? Satanás, o que ele tem feito? Assediado muitas mentes e muitos corações com essa palavra divórcio. E todas as vezes que tem uma discussão, tem uma situação difícil, você é levado e tentado para cair nesta palavra. Só que hoje você tem que aprender a remover essa palavra mal do seu casamento. Hoje você tem que abolir essa palavra dentro da sua casa, dentro do seu lar. Porque quando você fala de divórcio, você está dando uma legalidade para o diabo operar na sua vida. E não é o caso, nós não queremos isso. Então, eu te falo hoje, anule o divórcio. Anule esta palavra. Anule qualquer coisa que te faça ir por esse caminho. Porque essa não é a vontade de Deus. Sabe, os fariseus, eles fizeram muitas perguntas para pegar Jesus. Muitas. A maioria delas eram perguntas tolas. Mas a pergunta que eu acho muito sábia que eles fizeram foi a pergunta a respeito do divórcio. É interessante que eles falam lá em Mateus capítulo 19, verso 4. Lá diz o seguinte: Moisés, Senhor Jesus, Moisés deu a nós carta de divórcio. O que o Senhor tem para falar sobre isso? A Bíblia fala que eles estavam experimentando Jesus. Toda vez que você quer perguntar para Deus sobre divórcio, você está experimentando Jesus. Ninguém pegou isso, né? Todas as vezes que você quer tocar nesse assunto com Deus a respeito do seu casamento, você está experimentando Jesus, você está testando Jesus. A Bíblia diz então que, e essa é uma pergunta dificílima, irmãos, dificílima, biblicamente falando. A Bíblia diz então que Jesus foi responder a pergunta. E todas as vezes que ele vai responder algo, normalmente ele coloca no princípio. E ele diz então, certo, Moisés deu carta de divórcio. Mas no princípio, não era assim. Quando Deus uniu o homem e a mulher, não era para ter divórcio. Quando Deus uniu o homem e a mulher, era para edificar a família. Então, no princípio, não era assim. E é interessante
que ele explica por que Moisés deu carta de divórcio. E ele fala: Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza, fala dureza, do vosso coração. Sabe aqueles dias que você fica uma semana sem conversar? Dureza do coração. Mas crente não tem dureza no coração. Porque você vai ver que uma das cláusulas da nova aliança é: eu mudarei, tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que quer dizer isso? Eu não sou duro de coração. Não há nada que não possa ser resolvido, não há nada que não possa ser mudado, não há nada que Deus não possa transformar na minha vida. Sabe? Então, o divórcio não é o plano de Deus para a sua vida. Nós rejeitamos esse ataque do diabo contra os casais, em nome de Jesus. Mas quando você não refreia a sua língua do mal, e você joga essa carta de divórcio nas suas discussões, mesmo de cabeça quente, você não verá dias felizes. Então hoje, você tem que mudar o seu falar. Hoje, você tem que mudar o que você diz dentro de casa. Porque a esposa que você tem hoje, ela é fruto do que Deus tirou de dentro de você. E quando você reclama da sua esposa, você está reclamando de você mesmo. Porque você e ela são um. Mas, o problema de falar mal não é só a questão do marido. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola, com as próprias mãos, faz o quê? Destrói. Agora, preste atenção. Se a sua esposa é o que você está tirando de dentro de você, você, então, edifica a sua esposa. Mas a mulher, a esposa, edifica a casa. Vamos de novo? O homem edifica a esposa. E a esposa edificada, edifica o quê? A casa. Edificar é uma palavrinha da construção. Alguém que já trabalhou na construção? Edificar aponta para construir. Você e sua esposa estão construindo. Você constrói na vida dela, e ela constrói dentro de casa, com seus filhos e no seu lar. Então a Bíblia fala que a tola, ela com as próprias mãos faz o quê? Destrói. Mas a mulher sábia constrói, edifica a sua casa. Como que a mulher sábia edifica a casa? É com as mãos? Não, a Bíblia não menciona, mas eu te digo agora, como que é? É com aquilo que ela fala. Com aquilo que ela fala. Sabe, você, mulher, edifica a sua casa com aquilo que você fala dentro de casa. A tola, por sua vez, com as próprias mãos destrói. Por quê? Mão, braço, fala de esforço. Toda vez que você quer mudar uma circunstância na sua força, toda vez que você quer mudar o seu marido do seu jeito, na sua força, você está destruindo. Você verá dias maus, filho. Filha, na verdade. Aprenda a depender do Salvador para mudar o seu marido. Porque se ele muda o seu marido, ele muda você. Se ele muda o seu marido, ele muda você e ele muda a sua casa. É uma sequência de bênção. Então aprenda a depender de Jesus para mudar o seu marido. Não faça com a sua mão. Não coloque a sua mão. Deixa Deus colocar a mão dele, em outras palavras. Vocês estão comigo, gente? Estou falando muito bravo? Sabe? Refrear a língua do mal é tirar a palavra má de dentro de casa. A palavra-chave é tirar também o divórcio do seu vocabulário. Mas quando você aplica esse princípio na sua vida, e começa a falar bem do seu cônjuge, a abençoar o seu cônjuge, a reconhecer as limitações dele, e pedir: Jesus, transforma esse homem que está ao meu lado. Senhor Jesus, transforma a minha mulher que está ao meu lado. Quando isso começa a acontecer, você começa a ver que o ambiente da sua casa passa a mudar. Sabe?
Muitos, nesses dias em que no mundo é trevas, mas na casa do povo de Deus há luz, muitos estão perdendo o conceito de aliança. Aliança, se você for ver a aliança na Bíblia, aliança é uma coisa muito sagrada, muito santa. E ela é tão santa, tão sagrada, que para Deus a aliança é inquebrável. Inquebrável. Aliança é algo tão assim importante para Deus, que inclusive é a base da sua salvação e da minha salvação. Se não fosse pela aliança de Deus com o homem, nós jamais seríamos salvos. A aliança então é tão importante para Deus, e você é um reflexo da aliança de Deus, que Ele quer que você mantenha a sua aliança. Por quê? Porque se você não mantém a sua aliança, você a quebra, você vai ver dias maus, e Deus sabe o que é bom para você, e o que Ele espera que você veja nesses dias, são dias felizes. Sabe, quando Pedro estava escrevendo sobre dias felizes, eram os dias que estão descritos no Salmo 128, verso 1. Vocês podem ficar de pé. Nós vamos ter um tempo agora de oração. Pessoal do louvor, puder vir aqui. Já suba com a sua esposa ou com o seu marido, se você for ministrar o louvor. Pode ir de casal. Salmo 128, 1. Vamos ler juntos esse salmo? 1, 2, 3 e... Só um momento. Isso aqui vale falar. Videira produz o quê? Uva. Uva já está no vinho ali. Já está na alegria. Preste atenção. A uva produz o quê? Vinho. Se Deus está falando que a sua esposa é uma videira frutífera, o que Deus está querendo falar para você, marido? Minha esposa, ela é muito espiritual. Ela falou que é alegria. É alegria dentro de casa mesmo, dias felizes. Mas não é só isso não. Quando você toma vinho, o que o vinho faz no seu organismo? Hã? Vamos lá, irmãos, não fiquem tímidos, não fiquem tímidos. Ousado, intoxicado. Olha para sua esposa. Marido, olha para sua esposa agora. Eu quero me intoxicar com você. Fala para ela, gente, pelo amor de Deus. Eu quero me intoxicar com você. Você está entendendo o que Deus está querendo para sua vida? Não é intoxicar no mau sentido, irmãos. É me embriagar com você, meu amor. Eu quero me embriagar. Noivos, para um pouquinho, ok? Espera um pouquinho aí, não chegou a hora. Noivos, espera um pouco, noivos. Mas casados, marido, você tem que olhar para sua esposa e falar: eu quero me embriagar com você. Eu quero desfrutar de você. Eu quero ter alegria completa, dias felizes com você dentro de casa. Vamos continuar? Teus filhos. Só um momento. O que é oliveira? Nós estamos falando de raiz nesse dia. E aqui tem duas árvores. Uma é a videira, a outra é a oliveira. A videira aponta então para essa alegria, para esse desfrute,
amar a vida e ver dias felizes. Isso é a videira. Mas a outra árvore agora é oliveira. A oliveira quer dizer poder de Deus, unção de Deus, a unção do Espírito Santo. Sabe qual que é a imagem que a Bíblia está falando aqui? Que os seus filhos vão ser ungidos pelo Espírito Santo de Deus, serão poderosos em Cristo Jesus nessa terra, serão ungidos. Sabe o que significa a palavra Cristo? Ungido. Ungido. O que quer dizer isso? Que os seus meninos serão pequenos cristos. Essa é a imagem que Deus tem para você, filho. Essa é a imagem que Deus quer que você desfrute dela. Essa é a imagem, toda vez que você lembrar o que Deus quer para minha família, está escrito no Salmo aqui, no Salmo 128. Marido, você é o provedor. Está escrito no primeiro versículo: do trabalho das suas mãos comerás. Isso é bênção de Deus. Deus está te abençoando com essa bênção. A sua esposa é uma videira frutífera. Seus filhos são como rebentos da oliveira. Aleluia. Mas vamos lá ver, vamos ver mais o que Deus está querendo mostrar para a gente. Eis. Agora calma. Olha para o seu marido agora. Fala para ele: você é esse homem. Eis como você é abençoado, meu marido. Continua. Verso 6. Vocês vão ver, se Jesus não voltar, os filhos dos seus filhos. Sião é a igreja. Na vida da igreja, vocês vão receber tudo isso que Deus está trazendo como imagem para você, para sua casa. Amém? Marido, então nós vamos fazer uma coisa prática aqui agora. Se a sua esposa, ela é fruto daquilo que sai de dentro de você, você vai impor as mãos sobre ela agora e vai abençoá-la. Depois que você terminar de abençoá-la, e abençoa mesmo, você é uma videira frutífera, você é uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que teme ao Senhor, você é uma mulher bendita, você é uma mulher que é guardada pelo Senhor, você é uma mulher que eu amo. Aproveita para você falar coisas para ela. Prepara a noite, pelo amor de Deus. Noivos, por favor, noivos, ainda não é chegada a sua hora. Você vai ver que o primeiro milagre de Jesus acontece no casamento, porque não era chegada a hora dele. Quem tem ouvidos, ouça. Preste atenção. Depois que você abençoar a sua esposa, você, esposa, vai abençoar a sua casa. Você vai liberar bênção sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Você vai liberar bênção sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer isso agora? Amém. Aleluia. Vem cá, amor. É a Jennifer.
Hoje eu refreio a minha língua do mal. Senhor Jesus, eu verei dias felizes na minha casa. Eu verei a imagem que o Senhor colocou no meu coração se realizando na minha casa. Eu declaro que a minha esposa é uma videira frutífera. O meu marido teme ao Senhor. Eu declaro que os nossos filhos são como rebentos da oliveira. Eu declaro que há paz na minha casa. Eu declaro que eu sou vinculado no corpo de Cristo, na igreja local, em nome de Jesus. Aleluia.